Podemos sentar. Glória a Deus. Volta a iluminação para mim aí. Amém. Deus está aqui nesse lugar. Amém? E é só o começo, ainda falta muito. Agora eu preciso ir direto para a palavra de Deus com você aqui. Enquanto na sua Bíblia uma carta bem pequenininha que está aí perto de outra menor, tão pequena quanto, né, que é a carta de Filemão. Filemão. Lá no finalzinho do Novo Testamento, antes de Hebreus, você encontra Filemão. É antes de Hebreus, depois de Tito. Tito também é bem pequenininho. Filemão é tão pequeno que só tem um capítulo só. Então nós vamos ler Filemão, capítulo 1, do 15 ao 19. Tá? Vai encontrando aí. Quem está sem Bíblia, acompanha o texto com a gente aqui. Amém. Filemão, capítulo 1, do versículo 15 ao 19. Amém. Podemos ler? Quem não encontrou, diga misericórdia. Terei misericórdia de você, vou esperar. Abre Apocalipse e volta um pouquinho o que você acha. Onde é Apocalipse? Aí já é demais. Lá no finalzinho. Se tiver sem Bíblia, irmão, acompanha aqui, ó. Filemão, capítulo 1, versículo 15 em diante. Vai encontrando aí então. Enquanto você encontra, deixa eu dar aqui mais uma vez as boas-vindas. Entre os que estão conosco hoje, tem alguém que já foi evangélico e hoje está afastado? Tem alguém assim? Deixa eu dizer, ali, muito bem. Já conhece já a palavra, então, já conhece. Tem alguém que é de outra igreja e está nos visitando? Tem um rapaz ali bonitão? Seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Amém? Ali também? Sejam bem-vindos. Aleluia. Ok? Vamos lá agora? Filemão, capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim, ó. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Diga irmão amado. Particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Vai para o 18, Carlos. 18. Aleluia. Versículo 18. Agora 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei quando te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Agora volta para o 18. Está travando aí, né? Volta para o 18, isso. Olha lá, olha o que diz o 18 aí, ó. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Uau, diga assim, põe na minha conta. Tem coragem mesmo? Bota na minha conta. Vamos orar? Bota sua cabeça um instante. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor conosco. Peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui presente nessa igreja, também aqueles que estão em casa nos acompanhando, ou nos ouvindo pela rádio depois, aonde esse povo estiver, que a tua noiva seja ensinada pelo Senhor nessa noite, ó Pai. Esse é o meu desejo, que cada um receba a sua porção e receba do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ser sinceros. A gente não tem muita intimidade com Filemão. A gente conhece Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Mas Filemão? Quem é esse sujeito aqui? Interessante que, na verdade, não é bem uma carta que Paulo escreve, é um bilhete, né? Porque é um capítulo só, é bem pequenininho. Se eu fosse você, eu lia em casa, tá bom? Porque eu peguei aqui só a metade por causa do tempo, para a gente não ter que ler o capítulo inteiro. Mas observa o seguinte, vê que interessante. Olha, para você poder entender esse texto que nós lemos, pode deixar no 18 aí, tá? Para você poder entender esse texto, eu vou te explicar uma situação. Vê só, a Bíblia, ela foi escrita
durante milhares de anos. E tem uma das coisas que a Bíblia respeita, e isso é que muita gente não compreende, é a cultura em que ela foi escrita, certo? Ela foi escrita em um tempo, e há princípios, os princípios bíblicos, eles valem para sempre. Agora, há culturas, e a Bíblia respeita a cultura do ambiente que ela foi escrita, e isso muda, certo? Por exemplo, nos tempos do apóstolo Paulo, era comum ainda era comum, até um tempo atrás era comum, as pessoas que podiam ter escravos. Quem podia ter escravos, comprava escravos e essas pessoas serviam a eles. No Antigo Testamento tem várias referências à escravidão. Aí você fala assim, mas por que a Bíblia não condena a escravidão em si? Porque não era um tema a ser tratado pela Bíblia. Os autores não focavam nessa questão, desse fato de escravidão, porque até então era algo extremamente comum. Há quem diga até que naquele tempo existia mais escravos do que livres. A população de escravos era tão grande que chegava a ser maior do que a população de livres. O problema é que os escravos, eles eram extremamente oprimidos, a ponto que eles não tinham condição de se reunir, de se rebelar e tudo mais. Qualquer atitude deles que fugisse à regra, eles eram severamente punidos. E aqui nós lemos uma história interessante. Paulo está preso em Roma. Eu falei aonde? Roma. Presta atenção, classe. Paulo está preso em Roma. E ele escreve para um irmão da igreja de Colossos. Certo? Existe esse lugar? Existe. E é muito longe de Roma. O nome desse irmão é Filemon. Ele era um irmão rico. Sabe, um irmão estribado, cheio da grana. Muito dinheiro no bolso. Ele era um cara muito rico, mas era um cristão. Havia convertido há pouco tempo. E ele tinha escravos. Ele tinha escravos. E vê que interessante. Estava dentro da igreja, convertido, tudo mais. E possuía escravos. Provavelmente ele possuía muitos escravos por causa do poder aquisitivo dele, que era muito grande. Isso acontece. Essa igreja não foi Paulo quem fundou. Aliás, Paulo nunca esteve na cidade de Colossos. Ele escreve essa carta aos Colossenses um pouco antes aqui, mas ele nunca foi lá. Ele evangelizou pessoas e enviou para lá. Nas viagens que ele fez, ele alcançou pessoas dessa cidade e as pessoas foram lá e fundaram a igreja. E esse Filemon, ao que tudo indica, o filho dele era o pastor da igreja. Olha que situação, imagina você. O filho era o pastor da igreja, provavelmente, e Filemon era um dos irmãos. Interessante que o nome Filemon, ele significa amoroso. Alguém é amoroso? Vamos lá, então, quem entendeu até aqui diz amém, por favor. Você vai precisar compreender essas coisas. Era irmão da igreja. Essa igreja não foi Paulo que Paulo não teve na cidade, não fundou a igreja, mas ele conheceu irmãos e os enviou para lá. Observe o seguinte: uma das formas da igreja crescer é quando os cristãos eles mudam de cidade e a igreja vai junto com eles. Inclusive tem irmãos aqui que está para se mudar de Surubim. Se liga, você torna-se um missionário. Saiu daqui, vai morar em outra cidade, vai se tornar um missionário nosso. Amém? Tem irmãos indo morar em Caruaru, eu estou de olho. Eu estou indo para Caruaru, certo? Se liga. Essa semana me disseram, estamos indo morar em Recife. Estou ligado. Tem uma família que está indo morar bem longe, João Alfredo. Estou de olho. João Alfredo, está aqui perto. E assim, porque era assim, gente, nos tempos bíblicos, era assim que a igreja se espalhava. Certo? As pessoas iam convertendo, iam mudando de cidade, levavam o evangelho e assim ia. A igreja de Colossos foi esse resultado aqui. Esse homem, ele tinha escravos. E um desses escravos, o que ele fez? Fugiu. E ao que tu me diga, ele deu um prejuízo muito grande quando ele fugiu. Ou ele roubou o Filemon, ou ele deu algum outro tipo de prejuízo, mas de modo que ele deu um prejuízo grande para o Filemon e fugiu. Esse irmão ficou arretado da vida. Afinal de contas, o escravo era uma posse dele. Quando o escravo fujão era capturado, duas coisas aconteciam. Ou ele era marcado na testa, como se marca boi, né?
Vamos daquilo lá. Ajuda lá. Ferro, um ferro mesmo, né? E com um F bem grande na testa, para que todos vissem que ele era um fujão, ele fugia, certo? Ou ele poderia ser morto, que era o mais comum, já para os outros perceberem, peraí, não vou fugir, porque se eu fugir eu vou ter problemas. Então veja que situação. E qual é o nome dele? Nós lemos aqui, é o Onésimo. Olha que nome lindo, diga Onésimo. A irmã estiver grávida aí, já fica à vontade. Onésimo, é bonito. E o Onésimo, ele fugiu. O nome Onésimo significa útil. Ele era útil, mas ele fugiu. Além dele fugir, ele deu um prejuízo muito grande para o Filemon. E isso Paulo ficou sabendo, porque o pastor sempre sabe de tudo. Às vezes é o último a saber, mas... Porque Paulo estava a 2.000 quilômetros de distância. Ele estava preso, não esqueça disso. Agora, sem WhatsApp, sem televisão. Fofoca corre ou não corre? Pronto, Paulo preso ficou sabendo que o irmão Filemon, um dos escravos dele, passou sempre nas canelas, fugiu. Agora vê que azar para o Onésimo. Ele, além de fugir, o que aconteceu? Ele converteu. Vê que interessante. Por que foi que deu? Azar brincando. Porque veja só, ele fugiu. Mas na fuga, ninguém sabe quanto tempo ele passou fugindo, ele encontrou Paulo. Ele conheceu Paulo na prisão, visitou Paulo na prisão e acabou convertendo. E quando ele converteu, a conversão gera em nós o que, gente? Mudança. Então ele começou a trabalhar para Paulo na prisão. Era Paulo preso. E Onésimo começou a trabalhar como uma espécie de menino de recado de Paulo. Paulo escrevia as cartas, ele levava. Paulo mandava o recado e ele levava. E Paulo começou a perceber que esse camarada era escravo, mas ele era muito útil, ele era muito especial. Até que o nome dele era Útil. Não se sabe por que ele fugiu. Mas houve um processo interessante aqui, porque Paulo falou assim, então, Onésimo, é o seguinte, beleza, é bom ter você aqui, você é nova criatura, você nasceu de novo, é uma bênção, tal, mas tem um detalhe. Tem algo que precisa ser consertado. O que, Paulo? Você ainda é um fugitivo. Você precisa voltar. Ele falou, Paulo, são 2.000 quilômetros. Eu estou longe demais de lá e estou bem demais aqui. Sou crente agora, graças a Deus, aleluia. Estou na bênção. O que eu vou fazer lá de novo? Paulo disse, você vai ter que voltar. Por quê? Porque, queridos, não dá para seguir em frente sem consertar coisas do passado. Ele era nova criatura, nasceu de novo, era uma bênção, amém. Estava servindo a Paulo, estava sendo muito útil, mas tinha dívidas com o passado dele que precisavam ser acertadas. E Paulo disse, vai ter que voltar lá. Você vai ter que conversar com Filemon. Se ele lhe perdoar, beleza. Se não perdoar, meu irmão, tu vai ter que continuar como escravo. Mesmo sendo cristão, mas agora você vai ter que continuar como escravo. Por quê? Porque a sua condição era de escravo e você estava errado, você fugiu. Você cometeu um delito. E deve voltar. Eu acho interessante a Bíblia isso, sabe, gente? A Bíblia fala que a gente deve respeitar as autoridades, se submeter a elas. A gente só pode desobedecer a ordem humana quando ela for contrária à vontade de Deus. Você lembra da mãe de Moisés? A ordem de Faraó foi: toda criança que nascesse teria que ser jogada no rio Nilo. Não foi isso a ordem? Para ser devorada. Não era isso? Porque tinha que morrer todos os meninos. O que ela fez? Nasceu Moisés. Ela fez o quê? Desobedeceu o Faraó? Não, ela colocou o menino no rio. Só que a lei não dizia como que era para colocar. Então ela fez um cesto bem bonitinho, colocou ele no cesto, mas colocou no rio. Porque a gente obedece os homens, entendeu? Estão compreendendo o mistério? Porque a gente fala assim, não, eu sou crente, glória a Deus, eu sou crente agora. Então acabou, eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que você quer. A palavra de Deus é muito clara, você tem que obedecer às autoridades. Então, o Onésimo era uma bênção de Deus, mas tinha dívida com o passado dele. Paulo prepara uma carta e fala assim, volte e entregue a Filemon. E a carta, é isso que nós lemos aqui. E a carta essa carta resume-se em Paulo diz assim, Filemon, perdoe Onésimo. Receba ele de volta, não como seu escravo, mas receba ele de volta como um irmão. Volta para o 16. Sumiu aqui para mim. Volta para o 16 aqui. Vamos lá. No 16, Paulo fala sobre isso. Ele fala assim, olha, recebe ele, ao menos como irmão. Travou, enganchou tudo aqui, deixa eu falar. Ele fala assim, ó, recebe ao menos como teu irmão.
não como escravo mais, mas como teu irmão. Se você não conseguir perdoar ele, você continua como escravo. Mas a ideia é, ele deve ser o teu irmão. Onésimo pegou aquela cartinha dele, gente, e viajou aproximadamente 2.000 quilômetros, a pé. A pé. Sabe o que é isso? É de Surubim a Rio de Janeiro, praticamente. 2.000 quilômetros a pé. Acho que passou meses e meses na estrada, com a sentença debaixo do braço. Ou ele me perdoa e eu estou livre, ou ele vai me marcar com o nome do fujão ou me matar. Mas eu estou com a minha sentença, mas eu preciso voltar lá. E olha o que Paulo fala para ele, ó, já não mais como servo antes, mas que como irmão amado. Filemão, ele agora é crente, é homem de Deus, recebe esse menino de volta. E você faria o quê? Você, na condição de Filemão, perdoaria ele pelo que ele fez? Ele te deu prejuízo. Certamente o Onésimo acabou roubando ele quando fugiu. Você perdoaria ele? E se você fosse o Onésimo, você aceitaria andar 2.000 quilômetros com a carta que poderia te condenar, mas obedecer a palavra e o homem de Deus? Olha que situação. Vamos lá, o que aconteceu com ele? Irmãos, deixa eu entrar aqui. Eu tenho agora 10 minutinhos aqui para me concluir com você aqui essa palavra. Tudo isso eu cheguei para explicar a você o seguinte. Observe. É incrível como nós, seres humanos, temos dificuldade de lidar com seres humanos. Você percebeu que a maioria dos nossos problemas são seres humanos que causam? Aliás, quase todos. É incrível como os humanos prejudicam os humanos. Olha, esse ano 2019, a gente está em agosto já. Eu só tive, eu acho que uns 2 casos esse ano de possessão demoníaca. Para a gente ir lá e expulsar demônio. Só 2, acho que no máximo 2. Mas ó, o que teve de problema de gente esse ano não foi brincadeira. É de casamento, é filho, é parente, é irmão, é vizinho, é problema de trabalho, é isso, aquilo, outro. Tudo quem causa? Seres humanos. Algum anjo já incomodou você, foi lá perrear você na sua casa lá? Não. Algum demônio visitou você assim e insultou você? Não. Quem faz isso? Seres humanos. Já ficou sabendo já que algum demônio por aí ficou fofocando, falando mal de você? É algum anjo, já viu? Um anjo. O anjo veio aqui e falou isso sobre você. Não. Quem é que faz isso? Seres humanos. Os seres humanos é uma raça interessante. Agora observa, se isso acontece com a gente, eu quero que você aprenda 3 princípios aqui nessa noite, para você voltar para casa, ou com a cabeça fervendo, eu espero que seja, porque pregação boa é aquela que incomoda. A pregação boa é aquela que a gente sai com raiva do pregador. Não era para ter falado isso, estou chateado, volto mais não. Aí no outro dia a ficha cai e você entende, eita, é mesmo, é verdade. Escuta, pessoal, olha o que é viver, viver é isso, tá gente, ó. Nosso dia a dia, as pessoas que nós conhecemos, elas diariamente acumulam com a gente 2 coisas, ou crédito ou descrédito. A minha interação com as pessoas gera crédito entre elas ou não. Como é que é isso? Toda vez que eu acerto com Josivaldo, eu faço algo que agrada a ele, pela lógica eu acumulo crédito com ele, né? Mas poxa vida. Mas percebeu que quando alguém fala uma coisa muito boa para você, você tem vontade de retribuir? Por quê? Porque a pessoa acumulou crédito, né, contigo, ou seja, é como se ela fosse pagando, né, depositando na conta, e aí depois, você, puxa vida, eu gosto tanto daquela pessoa, por quê? Porque ela me serviu muito, me abençoou muito, então eu sou grato por aquela pessoa. Em contrapartida, cada falha que eu cometo contra ele, meu crédito vai diminuindo com ele. É ou não é? É assim que funciona. Se de repente eu escorregar, falar alguma coisa que não devia falar, ou tratar ele mal, por exemplo, aquele crédito que eu tinha com ele, o nível vai baixar. É assim, gente, todos os dias. É assim que você é com as pessoas. É por isso que muitas vezes tem gente que é muito amigo. Daqui a pouco se afasta. Por quê? Às vezes o crédito baixou. Ou então zerou o crédito. Por algum motivo, alguma coisa aconteceu. Mas também há casos de pessoas que elas chegam na sua vida hoje e amanhã você já pensa que é um irmão, parece ser da família. Por quê? Acumulou crédito.
botou o dinheiro na conta. Está entendendo o negócio? Compreendeu até aí? Beleza. O que é que eu quero que você compreenda, meu irmão? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Toda vez que alguém errar com você, aprenda o seguinte: vai ver no banco como é que está a conta dele. Tem crédito comigo ou não tem crédito comigo? É assim que funciona, sabia? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes o erro de uma pessoa faz a gente esquecer todo o benefício que ela fez. Uma palavra mal colocada, às vezes tem um poder de desgraçar 30 anos, 50 anos de benefício que a pessoa fez. Porque o débito sempre é maior do que o crédito. E sempre custa mais caro do que o crédito. E as pessoas falam logo: olha, confiança só perde uma vez, viu? Comigo é assim. Eu confio. Quando eu não confio mais, acabou, não tem mais jeito não. Viu como o preço da confiança é muito caro? Se você perder, o prejuízo é muito grande. Ok, por que eu estou falando isso para você? Porque todo mundo que está aqui, certamente, não é possível que eu esteja pregando para as paredes hoje. Tem gente que está com pouco crédito com você. Ou você está com pouco crédito com ela. E isso está gerando constrangimentos. Talvez você está chateado com alguém porque o crédito dela baixou com você. Ela até era uma bênção na sua vida. De repente ela virou um problema para você. E o crédito foi para o chão. E o que fazer nessa hora? O que se faz? Quando uma pessoa zera o crédito na vida da outra, ela passa a ser chamada de ingrata. Não é assim que chama? É ingrata, tá vendo? Emprestei o vestido, emprestei o sapato. Não me devolveu mais, pastor. Isso é um absurdo. Bicho, ingrata, Deus está falando, irmão. Estou falando sério. Né? Eu fiz tanto para aquela pessoa, e olha o que ela fez comigo, e tal. Acabou. A ingratidão acaba, arrasa com a conta. Mas observe o seguinte. Ouça o que Deus tem para você nessa noite. Quando o crédito zera, o devedor ainda tem um recurso. E esse recurso é muito interessante. Romanos 13:8. Põe aí, Carlos, por favor. Romanos 13:8. Ouça o que diz. Se você quiser marcar na sua Bíblia, marca. Romanos 13:8. Olha o que diz. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama um ao outro cumpriu a lei. Nós temos uma dívida entre nós. Sabe qual é a dívida? O amor uns para com os outros. Por isso, por mais que a pessoa ela possa causar dificuldades para você, nós temos a obrigação de amar essas pessoas. Nós temos, e aonde, mas peraí, onde é que quando a conta zera, quando você está sem grana, o que você faz? Pega o empréstimo. Aonde a gente consegue um empréstimo? Colossenses 3:13. Colossenses 3:13, vai lá. Olha o que diz Colossenses 3:13. Vê que interessante. Isso é para a gente aqui, tá? Vamos lá. Colossenses 3:13. Lembra que Paulo não fundou essa igreja? Mas olha o que ele fala. O qual nos tirou, ele está falando de Jesus, tá? Da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, suportando-vos uns aos outros. Bora ler isso aqui junto, bora. Olha que coisa linda. Diga assim, isso é para mim. É para gente, Vamos lá. Vamos lá, todo mundo em classe. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Grita agora, fala a Deus. Olha aí. Olha a ordem de Deus aqui, gente. Suportar um ao outro. Sabe o que é isso? É carregar o outro nas costas mesmo. A gente tem que suportar. Por quê? Porque tem gente que é insuportável. Mas a Bíblia manda você suportar. Porque se você não suportar, você vai pecar. E se você pecar, Jesus volta e você pode ficar. Suportar. Se Paulo está dizendo que é para suportar, é porque ele entende que há pessoas que é difícil de suportar. É um osso duro, é uma carga pesada. Tem gente que só a graça. Manda mensagem no WhatsApp 3 da manhã. 2 da manhã. Para quê? Para nada. Corrente, não sei o que para lá. Aí acorda você fala, meu Deus, o que é isso, Jesus? Tô brincando. Mas não tem gente assim, né? Chata, insuportável. Tem pessoas que são terríveis. Mas a palavra me diz, eu preciso suportar essas pessoas.
Sabe por quê? Porque por mais insuportável que ela seja, por mais chata que ela seja, por mais terrível que ela seja, acredite, Jesus morreu por ela também. Irmão, para pensar. Pense agora aí, na pior pessoa que você conhece. Isso, pode ser. Essa pessoa mesmo que está pensando aí. Lembra dela? Se fosse preciso, ela não é ruim, não é? Mas se fosse preciso, Jesus voltaria a essa terra e morreria de novo por aquela pessoa. Ruim como ela é, chata como ela é, enxerida como ela é, vaidosa como ela é, terrível como ela é, fofoqueira como ela é. Mas Jesus ama aquela criatura. Você acredita que Jesus ama ela? Ele morreu, o sangue que foi pago por você, foi pago por ela, é o mesmo sangue. Então acredite o seguinte, a pessoa pode ter zerado o crédito com você, mas ela tem um recurso especial, ela tem o sangue de Jesus sobre a vida dela. Então a ordem é suportar, perdoar e amar uns aos outros. Amém, igreja? Você me entende? Então você vai ter que me suportar. E no dia que você achar que me achar chato, eu digo, ó, me suporte, está aqui, está na Bíblia, tem que me suportar. Quer ir para o céu? Me suporte. Com muito carinho. Lembra que está perto de você aí, me suporte, viu? Me suporte. Então, aí você devolve agora, pega leve comigo, vai, então pega leve, né? Não exagera, não exagera. Como nordestino, sou crente, mas não sou besta não. Você se liga. Mas sério, gente, vamos lá. Então veja, a pessoa errou, Onésimo errou, mas Paulo escreve a igreja do irmão Filemão, que Paulo escreve para ele, ó, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, fazeis vós também. Se isso não é uma dieta para Filemão, é o que então? Tô brincando. É o recado para a igreja que Paulo manda. Deixa eu correr aqui, gente. Acabou-se meu tempo aqui. Vamos lá. O que mais que ele me ensina aqui? Quando não liberamos perdão, escuta. Quando nós não liberamos perdão, algo sobrenatural acontece. Sabe o quê? O céu se fecha na cabeça da gente. Quem não perdoa não tem orações ouvidas por Deus. Eu provo para você agora, na sua cara. Bota aí Marcos capítulo 11, versículo 25. Está na Bíblia, gente. Não vai dizer que eu estou mentindo, não. Está na Bíblia. Marcos 11, 25. Olha o que Jesus disse. Marcos 11, 25. Quem não perdoa não tem orações ouvidas. Vamos lá? Vamos lá. E quando estiveres orando, ó, quando você for orar, perdoai. Se tem alguma coisa contra alguém, presta atenção, não é ela contra você, é você contra ela. Estou chateado com fulano. Se tem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe as vossas ofensas. Quem quer ser perdoado diz amém. Então perdoe. Está aqui, ó a senha. Quer ser perdoado por Deus? Aleluia. Então comece perdoando. Vai lá, passa para o outro, 26. Vai 26. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Tá fácil ou não tá fácil? Precisa desenhar? Não, né? Quer ser perdoado? Comece perdoando. Não quer ser perdoado? Não perdoe. Quem não perdoa, é por isso, talvez isso explique, irmão, muita oração que não é respondida. Talvez esse texto aqui explique muita coisa que a pessoa pede, se desespera, jejua, perde peso, fica magra, faz campanha, desmancha campanha e não acontece nada. Coração cheio de mágoa, de ódio, com raiva. E não funciona, Deus não responde oração irada, com raiva, com mágoa. A mágoa destrói a nossa vida. A Bíblia fala que a mágoa, o ódio seca os ossos. Tem pessoas que vivem doentes e o problema, sabe o que é? Mágoa, raiva, angústia. Não vai, não avança, não sai do lugar. Problemas. Onésimo tinha um problema com o passado dele. Paulo falou, vai lá e corrige o problema. Quer ser cristão de verdade? Quer seguir firme? Vai lá, volta lá, corrige. Se ele te deixar livre, beleza. Se não, segue em frente. Mas o caminho é perdoar. Eu encerro agora. Você fala assim, tudo bem. Uma vez está bom, né? Pastor, eu perdoei meu marido já 5 vezes. Tá bom, né?
Na sexta eu não aguento mais. A Bíblia me ensina quantas vezes eu devo perdoar alguém. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Mateus 18. Quem crê na Bíblia aí diz amém. Ó, tá claro ou não tá claro? Ó aqui, ó. Então Pedro era curioso. Gente, quem pergunta aprende. Pedro tinha uma dúvida. Eu devo perdoar quantas vezes um infeliz que faz raiva a mim? Olha aqui. Então Pedro aproximou-se dele, de quem? De Jesus. E falou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão? Vê, não é um estranho não, é o irmão, viu? Diga assim: é o irmão. Irmão, não está falando nem de vizinho. É teu irmão. Meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei. Aí Pedro é esperto, Pedro é malandro. Pedro falou assim: uns 7 tá bom, né? 7 tá bom, não é possível. Não é possível, 7, eu estou sendo generoso. Olha a cacetada, muda. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Você pode aplaudir assim. Como eu sou ruim de matemática, eu somei, dá 490. É ou não é? Encara ou não encara? Quer ser cristão ou não? É só 70 vezes 7. Sabe o que eu percebo, gente? Tem gente que na segunda já está arrancando os cabelos. De novo! Isso é um absurdo! Eu não suporto! Vai vendo. Na terceira já xinga a mãe. É tu e tua mãe faz pareia. Ah, gente. Os casais sabem o que é isso, né? É, puxa a tua mãe, teu pai também não presta. Aí, olha, quando entra a família na história, aí desmantela tudo. Porque entra a mãe, os cunhados, teus irmãos também não prestam. Aí pronto, aí vira aquela bagunça. Mas peraí, tá na terceira agora. Falta ainda 487. Eu sei, gente, eu sei que na linguagem bíblica... Deixa eu aliviar para você aqui. Olha, todo lugar tem o seu jeito de fazer humor, não tem? O humor brasileiro é uma coisa, o humor americano é outra. Lá no Oriente é outra coisa. Lá no Oriente Médio, principalmente naqueles tempos de Jesus, uma das formas de fazer humor era você usar uma hipérbole, que é isso, um exagero. Você exagerar. Então aqui Jesus está tirando onda aqui com Pedro, né? Porque ele está exagerando. Aqui é um exagero provocado. Lembra quando ele fala assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é isso? Deus está tirando onda. Isso é comédia. Está exagerando para ensinar uma verdade. Mas para pensar, queridos, por que você quer desistir na segunda agora? Acho que já é 3, veja, 3 vezes. Tenta a quarta, a quinta. Mas sabe por quê que eu aprendo com Jesus aqui, igreja? Jesus me ensina a não desistir de pessoas. Ele não desistiu dos 12. Ele não desistiu de Paulo. E olha que Paulo era teimoso. Ele não desistiu dos seus discípulos. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Ou você acha que você era a flor do jardim de Jesus? Olha para os seus pecados. Olha para os nossos pecados. Olha quem nós éramos. Tem gente que é tão ruim, mas tão ruim, que botava sal nas costas do sapo quando entrava dentro de casa. Gente, isso é pecado, sabia? Tem gente que é tão terrível que tocava a campainha e saia correndo. Irmão, é pecado também, está errado também. Pode pensar. Deus sabe o teu passado, Deus sabe quem era você. Onésimo voltou, 2.000 quilômetros, voltou a pé, cartinha debaixo do braço. A Bíblia não fala como foi o reencontro deles, mas há documentos da época que ensinam algumas coisas. Por exemplo, diz que Filemon perdoou Onésimo, que Onésimo começou a servir na igreja. Alguns anos depois, tem documentos datados, daquela época, documentos públicos da igreja, que diz, alguém escreve para a igreja de Colossos e faz referência a um bispo. Qual o nome do bispo? Onésimo. Onésimo tornou-se bispo da igreja.
perdoado, tratado, curado, em paz com seus irmãos, sabe? Retornou para a sua casa, retornou para o seu lar, foi aceito, foi perdoado. Queridos, escuta aqui nessa noite, estou encerrando aqui agora. Paulo fala assim: ô Filemão, perdoa ele, se não perdoar, põe na minha conta. Se ele te deu prejuízo, bota na minha conta que eu pago depois. Você teria coragem de fazer isso por alguém? Dizer assim: vai lá, vai Raimundo, vai lá. E mandar uma carta: se Raimundo aprontar aí, põe na minha conta que eu pago depois. Jesus fez isso com a gente, sabia? Um dia ele nos perdoou e falou o seguinte: se tiver mais coisa, põe na minha conta. Porque ninguém aqui tem mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos ele morreu, sem a gente nem conhecer ele. Jesus morreu pelos nossos pecados, que a gente nem tinha nascido ainda. Ele falou o seguinte: estou pagando hoje. Porque se tiver prejuízo lá na frente, põe na minha conta, porque o meu sangue é o suficiente para cobrir todos esses pecados. O sangue de Jesus é o suficiente, minha gente. Eu quero que nessa noite você volte para casa sabendo o seguinte: você precisa perdoar pessoas para você estar livre. Fique em pé comigo nessa noite, por favor. Você que estava em casa, cheiro para você, fica na paz aí.